E aí, tester, beleza? Antes de começarmos aqui a parte prática de criação do nosso banco de dados, eu preciso fazer uma pausa aqui no curso e falar para vocês sobre dois conjuntos de comandos que nós vamos utilizar durante todo o nosso curso de SQL, que é o DDL, o Data Definition Language, e o DML, que é o Data Manipulation Language, beleza? Eu vou deixar aqui embaixo no vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esses caras, né? Saberem a tradução deles. Bom, sem muita enrolação, bora entender o que é cada um desses conjuntos de comandos. Bom, primeiro falando sobre o DDL, que é a linguagem de definição de dados, é usada para definir, né, e manipular a estrutura dos objetos no banco de dados. Ou seja, com ela nós podemos utilizar aí para fazer a criação de dados, podemos modificar, podemos excluir também os dados, beleza? Os comandos principais que nós vamos ver com o DDL é o create, o alter e o drop. Eles são comandos que servem para create, a gente vai usar para criar um banco de dados, criar uma tabela, criar um índice, criar uma view nova e assim por diante. O alter, que é o de alteração, nós vamos utilizar para modificar a estrutura dos objetos que existem no nosso banco de dados. Então a gente pode utilizar para adicionar, para modificar ou até mesmo para excluir as tabelas existentes, né? Para ali manipular as tabelas existentes, beleza? Ou as colunas também de uma tabela, se for o caso. E nós temos o drop, que é responsável por apagar, ali remover as informações, os objetos do banco de dados. O que é um objeto no banco de dados, Marcos? Um objeto, galera, é uma view, é um índice, é uma coluna, enfim, são informações que estão dentro da nossa base de dados, ok? Bora entender também agora sobre o que é o DML, Data Manipulation Language, beleza? Ou linguagem de manipulação de dados, DML. Essa linguagem, já por outro lado, ela é mais utilizada para manipular os dados que estão dentro desses objetos, ou seja, se no DDL eu manipulo o objeto, ou seja, a coluna, a tabela, a view, no DML eu manipulo as informações que estão dentro desses objetos, ou seja, os dados mesmo, ali as informações que contém na minha base de dados, o nome do meu cliente, o CPF, a agência, a conta, o saldo, as informações que estão nas linhas da minha tabela. E os comandos que nós mais vamos utilizar aqui é o select, o insert, o update e o delete. São todos os comandos que estão dentro do DML, beleza? O select ele é utilizado para visualização, né? Ele recupera as informações em forma ali de visualização para que eu possa visualizar uma ou mais tabelas, beleza? O insert serve para inserir informações na tabela, adicionar novos registros, né, dentro da tabela. Nós temos o update, que serve para atualizar uma ou mais informações, registros existentes em uma tabela, e o delete, que é para remover os registros da tabela. Então, olha que interessante. Eu tenho uma estrutura de comandos, né, que é o DDL, que serve para manipular a tabela em si, né, para excluir a tabela, para criar uma tabela, e eu tenho o DML, que serve para manipular os dados que estão dentro dessa tabela. Então, esses conjuntos, eles são separados, e se você analisar, é muito interessante, porque eu não confundo as coisas. Um eu uso para informações que estão dentro da tabela e o outro eu uso para informações que estão fora da tabela, beleza? Então, isso é sempre importante você ter em mente. Então, agora que você já conhece essas duas estruturas de comando, o DML com o select, o insert, o update e o delete, e o DDL com o create, o alter e o drop, bora criar o nosso primeiro banco de dados na nossa próxima aula. Um abraço, vejo você lá!